Vamos falar sobre a quiropraxia. Eu trouxe o Rafa Barros, que é o meu fisioterapeuta, então clica no gostei, se inscreve no canal. Rafa, eu quero que você me estrale inteiro. E aí? Você vai fazer esse serviço para mim, sim ou não? Quais são os benefícios? Instala daqui, instala de lá. A pergunta é o quê, o porquê, né? Isso que tem que ficar muito bem fixado na cabeça das pessoas, porque assim, o instalar, o que que é? Você ganhar isso, um movimento abrupto de uma articulação e automaticamente você ganha ali um vácuo, né? Porque você tem um líquido dentro daquela articulação e se você não vai deslocar a articulação do lugar, né? Você abre um vácuo lá dentro, de tão rápido que foi o movimento e automaticamente você ganha uma mobilidade maior, porque você espaçou aquela articulação. Isso gera um conforto, uma sensação de conforto. Mas isso dispara na medula, né, aciona a parte de sistema nervoso central e faz com que tenha uma sensação de bem-estar, porque automaticamente você estira uma articulação abruptamente, o músculo relaxa, né, o que está estabilizando ali. E essa bolha ali vai durar mais ou menos umas 2, 3 horas, que aí você vai e instala de novo e fica ali infinito, tá? Só que o que acontece? Qual que é o método padrão ouro para manipulação? É quando você tem uma rigidez. Só que qual que é o problema disso? Quem sabe onde que está a rigidez? É o terapeuta. E aí vai, às vezes, só numa pessoa que só instala, massagista de um shopping, por exemplo. Pelo amor de Deus, não é menosprezando ninguém. Sim, tá. É o estereótipo, tá, gente? Ninguém tá... Mas assim, é uma questão de sabe o que está fazendo, né? O porquê. Aquela vértebra, ela permite aquele movimento ou não? Se não permite, aí você tem que instalar. Só que se permite, entendeu? Não tem porquê. Quando você faz esse movimento abrupto, você estira a cápsula articular, igual a gente falou. Só que se você já tem uma hipermobilidade e você vai estirar ainda mais, você vai ficar mais hipermóvel. E o protocolo guideline, cara, de dor lombar, qualquer lugar que você for procurar guideline de tratamento de coluna, a manipulação tem que ser feita na pouca mobilidade. Então é para o lado que você mexe menos, é para onde você vai manipular. Então não existe esse negócio de sair manipulando tudo, né? Só por manipular, só por querer ouvir o estalo. Sim. Que também não necessariamente pode instalar. Você pode manipular e pode não ter o croque. Okay. Entendeu? Então, cara, isso é meio até perigoso, porque você pode gerar, às vezes, um impacto ósseo, entendeu? Tem que tomar um certo cuidado com quem faz realmente, porque... Então quando que eu procuro a quiropraxia? Quando você sente que tem movimentos que você perdeu na sua vida. Então, tipo assim, putz, eu não consigo mais cruzar a perna. Você tem alguma alteração de quadril ali que está sentindo que não movimenta mais. Ou eu vou agachar para amarrar o tênis, sinto que trava tudo. Né? A coluna já não rotaciona tanto mais para um lado do que para o outro. É indicativo, entendeu? Tá, de procurar um fisioterapeuta, né? Para ver se isso vai ser necessário, a quiropraxia. Porque pode ser outras coisas, a quiropraxia e mais coisas. É que assim, tem os quiropratas que eles fazem só a quiropraxia. Eu, no caso, bem assim, particular, não estou falando por todos, eu não acredito só na quiropraxia. Porque, por exemplo, dentro da fisioterapia, você tem as manipulações que são da quiropraxia. Então, você pode tratar com a quiropraxia mais exercício físico, mais orientação de técnicas do gesto motor para a pessoa ter uma performance melhor, ou para poder não deixar travar de novo aquele ponto. O quiropraxista ele vai ter parado na quiropraxia. Tá. Ele só faz aquilo, basicamente. Ele é especialista só naquilo. Só que, quando você fala de dor, não necessariamente seja só aquilo. É o que eu acredito. Tá? Então, assim, são vertentes. Tem gente que às vezes vai só no quiroprata. Mas, assim, né, pode ser que não seja o seu problema a questão da articulação rígida. Pode ser que você tenha uma hipermobilidade que te gerou uma rigidez em um outro ponto, e aí você vai ficar só ganhando mobilidade naquela rigidez? Não, você tem que trabalhar a estabilidade da hipermobilidade. Tá. Basicamente investigar o problema e não ficar só trabalhando em cima de causa. Esse é o primórdio. Tá. Vamos assumir que eu tenho ali um excelente quiroprata, enfim, e eu tô com vontade de ir lá pela essa sensação de prazer. Desde que seja um cara bom, não tem problema. É válido.
Tá. Quero ir lá pra ter essa sensação gostosinha de sair lá mais aliviado. Sim, Ok, claro. posso ir lá, devo ou não treinar no dia ou não faz diferença? Não faz muita diferença. O interessante é você treinar até depois, porque você vai ter um ganho de mobilidade maior e aí automaticamente você consegue forçar mais até no Tá, treino. melhora mais a performance. Porque as mobilidades vão ficar bem melhores realmente. Fazendo com alguém muito bem certinho, que não Isso. vai te... Sabendo se a pessoa consegue ter uma avaliação ali, aí vai tranquilo. Posso fazer a quiropraxia só numa determinada região? Vou aliviar só o meu pescoço, não quero o corpo inteiro. Principalmente focado em coluna, é interessante mexer no todo, porque a coluna ela é gigante, né? A gente que segmenta e estuda diferente só para ficar mais fácil. Mas dá para você manipular o corpo inteiro, né? Você tem todas as técnicas para manipular o corpo inteiro. Articulações que, assim, sinceramente, dá para você manipular independente do que aconteça. Punho, tornozelo e quadril. Cara, essas 3 articulações, quase sempre elas vão estar rígidas, por conta do uso, né? Você tem, hoje em dia, muito sapato social, sapato alto, né? Mulher de salto alto. Isso tende a deixar o tornozelo sempre cada vez mais rígido. Então, tipo assim, tudo bem manipular, né? Uma coisa que são meio que green flags ali, né? Você pode fazer sempre que tá tudo bem. Mas agora, a cervical já tem que testar realmente, porque já é uma região mais delicada, o ombro principalmente, né? Tudo que é mais instável, você já tem que saber melhor e qual ponto que você vai manipular. E aí, eu me machuquei. Eu fazer a quiropraxia vai acelerar o processo de recuperação? Sim, colocado no ponto certo. Então, por exemplo, lesionei meu pescoço. Eu fazendo uma quiropraxia na torácica, essa região das costelas, que são mais rígidas, cara, é crucial, na verdade, para o tratamento da cervical. bem-vindo. Tanto que eles falam que hoje em dia, quem tem dor cervical, 70% tem uma rigidez torácica, sabe assim? Que está associada. Não que seja o divisor de águas para ter a dor, mas que está associada. Então, uma quiropraxia ali vai super bem. E para quem treina, existe alguma recomendação genérica? Assim, precisa fazer quiropraxia uma vez por mês, porque você treina. Eu acho justo. Porque na quiropraxia você também tem as mobilizações da articulação. Então, você consegue só mobilizar, não necessariamente é só manipular, entendeu? Então, por exemplo, quem treina geralmente tende a ter as clavículas mais travadas por conta desse excesso de movimento do ombro, o quadril também por conta de sobrecarga. Então, é sempre interessante manter uma manutenção dessas articulações. E eu chutei uma vez por mês, ok. É bom. A cada 15 dias também vai melhor ainda aqui. Claro que tem um custo aí. Sim, tem que... Mas... vamos colocar melhor dos mundos, esquece dinheiro. A pessoa vai uma vez por semana. Tá. Aí é perfeito. Aí você garante que realmente ela vai fluir no treino toda semana, vai estar bem. Entendeu? Mas, de novo, sempre sob demanda, né? O cara que acabou de começar a treinar, necessariamente que vai... Né? Um atleta de alta performance é outra necessidade, assim sucessivamente. A quiropraxia sim, mas a fisioterapia para quem começou a treinar, cara, eu indico de primeira. Legal. Porque realmente é um conjunto bom. Eu falei muito disso no meu curso, que é como montar um treino de periodização do zero. Às vezes, pessoal, a periodização é fundamental, ela vai livrar muito, mas veja só o meu caso. Eu faço periodização, faço tudo, só que eu tive uma lesão há 10 anos, então eu tive uma lesão na panturrilha que o Rafa tá cuidando. Então é uma coisa que eu vim construindo faz 15 anos, na verdade, que eu torci o tornozelo, isso cicatrizou de um jeito que não foi eficiente, aí colocou esforço, peso, entende? Então se você está começando a treinar e você não sente nada, muito bom. Só que uma coisa é você ir ao banheiro e outra coisa é você colocar uma barra com muito peso nas costas. Então, um encurtamento, às vezes, para ir no banheiro não vai fazer diferença nenhuma. Agora, um encurtamento para você fazer força, sim. Então, é nesse ponto que eu também defendo aí uma avaliação com fisioterapeuta, se for possível, como a gente falou, tudo custa dinheiro, mas vamos trabalhar aqui com o melhor dos mundos e aí você vê o que dá para fazer no seu mundo. Certo, Rafa? Perfeito. Pessoal, vamos falar sobre a liberação miofascial. A gente fez um vídeo sobre isso, tá? Então, também precisa, não precisa, quais são os benefícios, ajuda na lesão... se eu ficar todo roxo tá normal, enfim, dê uma conferida nesse vídeo aqui.